meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E hoje eu estou tendo o prazer de receber um assunto e uma pessoa que eu ainda não havia recebido no nosso programa. Eu quero falar sobre a Arsal. Sabe que a Arsal, ela vai responder melhor do que você. Estou recebendo a Patrícia Medeiros, que é diretora executiva da Arsal, que é uma agência reguladora dos serviços públicos do estado de Alagoas. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Que prazer enorme receber você. Igualmente. Queria que você levasse também, desde já, o meu abraço especial, o meu particular amigo, que é o presidente da Arsal, né? Dr. Marcos Vasconcelos. Marcos Vasconcelos, grande figura. Leve a ele meu abraço. Pode deixar. Agora leve duplo. Diga assim, olha, ele está te mandando um abraço porque você não foi. Ele está te mandando um abraço porque me mandou. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro dizer ao nosso público telespectador o que é a Arsal. Então, a Arsal é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. A Arsal regula serviços de saneamento básico, de gás natural canalizado, de energia elétrica e de transporte intermunicipal de passageiros. Muito bem. E ela regula em que sentido? Até que ponto existe a autoridade da Arsal na regulação dos serviços? No caso da energia elétrica, a competência ela é federal e ela é delegada, exercida por delegação, por meio, e aí a ANEEL ela delega para a Arsal, mas aí seria uma competência federal. Então nós podemos fazer... No caso da Eletrobras. Exatamente. Então nós poderíamos fazer algumas atividades específicas repassadas pelo governo federal. Por exemplo? Por exemplo, fiscalizações na distribuidora, fiscalizações programadas, né, logicamente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós podemos ouvir os consumidores e registrar demandas para que elas sejam solucionadas, caso não tenham sido solucionadas pela Eletrobras. Certo. E aí nós temos também o gás canalizado, como a competência estadual. Exatamente. Aí nós podemos, a nossa área da atuação ela é muito mais ampla, porque nós não estamos vinculados, nesse caso, ao governo federal. Então, perfeitamente. A Arsal é estadual. Exatamente, é agente estadual. Muito bem. E como nós não funcionamos por delegação, no caso da competência estadual, no caso do gás canalizado, nós podemos criar as regras e fiscalizar de uma maneira muito mais ampla do que quando a gente funciona com a delegação, que é o caso da energia. Patrícia, me diga uma coisa, no caso específico, eu até tenho grande interesse em saber sobre essa questão do gás natural, até porque é meu parceiro nesse programa e eu fui secretário adjunto do atual presidente da Algás, que é o Arnaldo Cavalcante. Eu tenho um enorme prazer sempre de falar sobre a questão do gás natural. Quais são os pontos que você considera fundamentais para o bom funcionamento da Algás, vistos pela Arsal? Um dos pontos principais para a Arsal é a questão dos vazamentos. Dos vazamentos. A gente considera microvazamento como um vazamento... Importante. Importante. Por quê? Porque aquilo que é micro pode se tornar uma coisa maior. Sem dúvida. E é uma questão de segurança para a Arsal. Então, a Arsal, preocupada com o usuário, está sempre junto, parceira da Algás, no sentido de coibir, principalmente os microvazamentos. Esses microvazamentos acontecem onde? Isso pode acontecer nos consumidores residenciais, sim, mas também podem acontecer nos grandes consumidores. Ok. Como, por exemplo, uma Braskem. Então, um microvazamento na Braskem é algo extremamente perigoso. E assim, a gente precisa estar em cima para coibir tanto a Algás como a Arsal serem parceiras nisso, para evitarem acidentes, explosões. Certo. Bom, no caso, por exemplo, dos gasodutos, vamos chamar, que estamos levando gás até quase Arapiraca. Até Arapiraca. Esses vazamentos são frequentes? Acontecem com Não, frequência? O gasoduto Penedo Arapiraca, ele está sendo ainda construído, né? Fizeram os primeiros 16 quilômetros. Não, mas você tem outros gasodutos que levam até a cidade aqui. Sim. A gente fiscaliza, né, os city gates e as estações, as ERPs, né, estação de regulagem e pressão. E às vezes a gente encontra, assim, alguns microvazamentos e a Algás ela tem até 1 hora para sanar.
aquele microvazamento ou justificar Como tecnicamente. É que vocês descobrem esses microvazamentos? Isso é interessante. A gente usa aquela técnica de borbulhamento. Borbulhamento? Exatamente. Então, mas isso é uma fiscalização constante, Sim, Patrícia? nós fazemos fiscalizações diárias. O gás canalizado Diárias? Diárias. Isso é importantíssimo. E aí eles fazem um método de borbulhamento e aí consegue se identificar se existe um microvazamento. Tecnicamente, quem faz isso? Nós temos uma equipe técnica. Nós temos uma equipe técnica da própria Arsal. Puxa que vida. Faz isso, extremamente organizado. Eu não sabia disso. Isso é muito importante. Eu acho que nem o público sabia disso. Quer dizer que se houver qualquer tipo de vazamento que a pessoa perceba, o caminho é Arsal. O caminho é ao gás. Né? É ao gás. O caminho é ao gás. E aí a gente, para que a Algás resolva, a Algás tem 1 hora para resolver. Caso ela não resolva esse microvazamento, com a fiscalização, a Arsal tem essa informação e aí a Algás será punida por isso. Essa informação ela tem através de quê? Do consumidor? Sim, através do consumidor e através da própria Algás. A gente tem um controle da em relação própria a isso. Algás. Eles têm que fornecer para a gente o controle em relação a isso. Qual é a incidência de vazamentos nessa questão da Algás? Olha, ultimamente nós temos encontrado pouquíssimos vazamentos. Nós tínhamos muitos vazamentos. Certo. E aí, acho que a intensificação do trabalho da equipe, também o trabalho da Algás, que tem sido muito a contento. Muito bem. A gente tem que fazer os elogios, Reconhecer. né? Reconhecer. E aí, como tem sido a contento, nós temos conseguido ter um número de vazamentos muito pequenos e os que têm aparecido têm sido resolvidos dentro do prazo. Patrícia, a que você atribui esses pequenos vazamentos? Olha, existem N causas para esses pequenos vazamentos, né? Podem acontecer por alguma falha de manutenção, ele pode acontecer por alguma válvula que folgou e aí ela não foi apertada devidamente. Nós tivemos já um caso de uma válvula que eles apertavam a válvula e não conseguiam que a válvula conseguisse parar de vazar o gás. Ok. Agora me diga uma coisa, vamos falar do consumidor final em relação ao gás, ou ao gás natural, que hoje não se chama mais de gás natural, é gás canalizado. Vamos chegar a ele. O gás canalizado, ou o gás natural, ele não tem cheiro. Não. Então, isso é um problema para o consumidor final? Na verdade, não é que ele não tenha cheiro, ele até tem cheiro. A questão é que existe uma das coisas que a gente fiscaliza, que é a odorização. Certo. Então, o gás tem um certo nível de odorização. Perfeito. Se ele estiver muito odorizado, a gente vai sentir muito fortemente, e a pessoa pode até desmaiar. Muito fortemente. Se ele estiver pouco odorizado, você pode desmaiar sem nem sentir. Tem um vazamento, ele vaza, você não sente e passa mal. E qual é o sinal, por exemplo? Porque o outro gás, o gás liquefeito de petróleo, quando havia algum tipo de vazamento, você sentia imediatamente. Está vazando gás. O natural não. O natural depende disso da odorização. É por isso que a Algás tem que fazer um procedimento de odorização e ela tem uma faixa que ela tem que manter aquele gás odorizado de maneira que ele, ao vazar, nós consigamos sentir o cheiro, mas que aquele cheiro não seja forte o suficiente para que uma pessoa sinta rapidamente e desmaie. Perfeito. Então, existe um nível de odorização que a gente, inclusive... Posso fazer uma pergunta cretina? Sim, claro. Posso? Não existe a possibilidade de criar uma espécie, no consumidor final, uma espécie de vazômetro. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, algum medidor que dissesse assim, presta atenção, está havendo vazamento de gás. Olha, se o gás estiver bem odorizado, nós não temos esse tipo de problema, porque quando há um vazamento em casa, geralmente a gente sente muito rapidamente e já corre para tentar... No natural? Entrar em contato. Sim. Você sente? Sim. Dá para sentir. Eu não vou sentir, graças a Deus o meu está ótimo. Dá para sentir. Por isso que é importante que o gás esteja com a odorização dentro dos parâmetros corretos. Certo. E aí ele não é tão perigoso. Mudando de pau para pedra, a Arsal não vive só de gás. Uma coisa, por exemplo, que ela vive é do transporte complementar, não é isso? Do transporte intermunicipal. É um dos grandes problemas, não é? É o transporte intermunicipal.
É isso. O transporte intermunicipal é o nosso... calcanhar de Aquiles. Nós temos muitas demandas, acho que porque o transporte é aquilo que você olha e vê. Então todo mundo tem uma opinião sobre o transporte. Certo. É diferente do gás, é diferente da energia, é diferente do saneamento que exige-se mais uma técnica para se discutir. O transporte não, você vê passando ali e já tem uma opinião. Então é como a seleção brasileira, tem muitos técnicos. Do público, tem muitos técnicos. Tem muitos técnicos. Muita gente se metendo onde não é chamada. E às vezes as opiniões, elas são muito prudentes. E às vezes as opiniões, elas ferem um pouquinho a técnica e Muito a gente bem. também tem que preservar essa questão Então técnica. vamos às opiniões prudentes? Então, nós estamos... A SAL, ela vai ser sempre o patinho feio do transporte. Por quê? Porque nós não estamos... Geralmente as pessoas estão entre a cruz, a espada e mais alguma coisa. E a caldeirinha. Que é o nosso caso, né? É. Nós não estamos mais entre a cruz e a espada, estamos entre a cruz, a espada e alguma coisa a mais. Certo. Porque nós temos que atender a população, nós temos que atender também... Alguém sempre vai reclamar da gente, ou o permissionário vai reclamar, ou a população vai reclamar, ou o clandestino vai reclamar, mas enfim, alguém vai reclamar. Qual é a regra da ação para fazer com que essas reclamações diminuam? Então, nós estamos trabalhando fortemente no combate ao transporte clandestino. Isso, beleza. Nós temos, são quase 1.200 transportadores licitados, que precisam, que têm uma permissão, né, outorgada pelo Estado, e que precisam realizar esse trabalho. Muito bem. Nós exigimos desses transportadores uma porção de coisas. Então, nós precisamos garantir que não exista pirataria, que a gente chama de pirataria nesse sistema. Isso. O transporte licitado, complementar, ele vai ter uma garantia maior à população. O licitado. Exatamente. Sem dúvida alguma. Então, o que a gente está trazendo? Qual é o diferencial do transporte licitado? Guarda essa pergunta. Qual é o diferencial do transporte licitado para o clandestino? É isso a pergunta? Não. Não? Qual é a pergunta? A pergunta era justamente em relação qual era o diferencial para a população. Para a população. Você guarda a pergunta? Sim, sim. Porque eu vou aos comerciais. Tá ok. Mas eu volto com a mesma pergunta. Tá ok. Certo? Ok, Patrícia? Muito bem, gente. Vou lembrar vocês. E rapidinho, hoje vai ser rapidinho. Vai ser não esqueça da UNIT, que é o Centro Universitário de Tiradentes, com cursos extraordinários, não só na graduação, como na pós-graduação. É a grande universidade, sem dúvida, é o grande centro universitário aqui do estado de Alagoas. Vou lembrar vocês da Ecoprime, que é aquela empresa aqui na deputado Zé Lages, logo depois do Palato, onde você lava o seu carro com meio litro de água. E com meio litro de água ele fica lindo, parece que saiu de fábrica. É ecológico, espetacular. Né? Vamos lembrar do lançamento, que lançamento? Já deixou de ser lançamento, porque está vendendo como água, que é o Riacho Doce Beach Residence. 303 apartamentos, todos eles com vista para o mar, em Riacho Doce. É um lançamento da Teto e da Rava, e vocês devem conhecer. Algás, olha, falando da Algás que tem uma loja aqui chamada Algás Conforto, que ensina você que gás não foi feito só para fogão. Ali tem uma série de coisas, eles não vendem nada, só para mostrar que tem ofurô, que tem máquina de enxugar prato, que tem iluminação através de um gerador movido a gás natural e tantas coisas outras. Você tem que se apaixonar pelo gás natural. Aqui o nosso queridíssimo Filé do Zezé, onde estamos fazendo o nosso programa, e que, lembra vocês, agora de domingo a domingo, novamente, o rodízio de pizza a R$ 17,90, e vale a pena porque é uma pizza deliciosa, além de todos os outros pratos que eles têm, claro. E de 15 em 15 dias, o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara na Bodega do Sertão, onde você se sente dentro do sertão. Voltamos já.